David Guetta é um dos maiores DJs da história, um dos artistas mais ouvidos no mundo e o responsável por movimentos musicais que inspiraram gerações. O francês foi responsável por quebrar as barreiras entre a dance music e o pop, e assim, moldar os rumos da cena pra sempre. Ao longo de décadas de carreira, o Guetta se tornou um fenômeno, somando mais de 14 bilhões de plays nas plataformas digitais, além de realizar feitos impressionantes. Mas eu preciso te dizer, ele não é quem você pensa. A carreira do David Guetta tem faces que nem todos conhecem, fruto de mais de 40 anos atuando como DJ. Se você, assim como muitos, o conhece como uma super estrela que transita entre o pop e o big room, saiba que essa é somente uma parcela do que é David Guetta. O DJ traz também uma bagagem extensa na house music dos anos 80, sendo um assíduo organizador de festas, responsável por algumas das primeiras raves de Paris, muitas delas ilegais, em locais como galpões abandonados e túneis em construção. Ele também foi responsável por eventos e shows memoráveis em Ibiza, nos anos 90, época na qual os discos de vinil reinavam. Hello Vibers, eu sou Yuri Kim e hoje eu tô aqui pra gente revisitar juntos alguns dos momentos mais importantes da carreira do David Guetta, pra entender como tudo isso que eu te contei aconteceu na prática, pra entender os acontecimentos dessa jornada, dessa história. Bora lá? 1984. O início de tudo. Com descendência judaico-marroquina por parte de pai e belga por parte de mãe, Pierre David Guetta nasceu em Paris, na França, e ainda muito jovem começou a discotecar. Entusiasta da cultura norte-americana, desde muito jovem o David Guetta sabia que queria ser DJ. E com 13 anos já estava brincando de mixar suas primeiras músicas, mesmo mal tendo equipamento para isso. Com somente 15 anos de idade, ele começou a realizar suas primeiras festas, no porão da sua casa, recebendo amigos da escola. Decidido, com 17 anos ele encontrou sua primeira oportunidade de tocar, após conhecer um segurança de uma balada que o indicou. Apesar de hoje a gente lembrar do David Guetta por seus hits de electro house e o big room, nessa época o seu som era bem diferente. O jovem DJ tocava basicamente funk, new wave e disco. Moi j'étais plutôt ce qu'on appelle aux États-Unis les DJ de bedroom, c'est-à-dire qui commencent par la passion de la musique, de la technique pour le plaisir, en dehors du business quoi. No entanto, a vida do David Guetta mudou quando ele conheceu a house music. A primeira faixa que ele ouviu do gênero foi Love Can Turn Around, do Farley Jackmaster Funk. A partir disso ele ficou apaixonado, passou a tocar o estilo ao redor de Paris e logo criou uma relação íntima com o gênero. Nessa época o David Guetta trabalhava em 2 clubes de Paris, mas em uma situação muito diferente da que a gente conhece hoje. A cultura dos DJs não era tão difundida na sua cidade. Em um desses clubes o David Guetta tocava em porão, numa cabine minúscula onde ele só conseguia ver o pé das pessoas dançando na pista. Já no outro clube ele tocava num quarto separado. E toda vez que ele virava a música, ele tinha que trocar de ambiente pra ver como é que as pessoas estavam reagindo, se elas estavam curtindo a música. E sua percepção sobre isso mudou completamente quando ele conheceu Londres, se deparando com um local onde o DJ era o centro das atenções, posicionado no meio do palco, com as luzes miradas nele. Lá, o público era intimamente envolvido com a música e tinha um objetivo exclusivo de dançar e se deixar levar pela noite. Aquilo fascinou o Guetta. Ao retornar para Paris, ele propôs em um dos clubes que ele trabalhava que aderissem ao movimento. E ele ganhou a oportunidade de ter uma noite exclusiva para isso. Em contrapartida, ia ter que cuidar da venda dos ingressos e da promoção do show. Ele topou e surpreendeu, ao fazer com que o show atraísse a atenção de um grande público. Assim, com o decorrer do tempo, o David Guetta passou a seu nome cada vez mais recorrente nas pistas de dança dos clubes de Paris, mas também fora delas. No início dos anos 90, ele foi uma das primeiras pessoas a organizar raves legais em Paris, juntando pessoas em galpões ou túneis em construção. Eles esperavam o fim das obras para poder acender as luzes, o som e começar a sua festa, tarde o suficiente para que não chamassem a atenção da polícia. E essa é uma imagem muito interessante do David Guetta que a gente não tem até conhecer a história dele. Quem é que ia dizer que ele é um cara que já organizou raves ilegais em Paris, que ele tinha que se preocupar com a polícia na hora de organizar suas festas? 2001. O primeiro single. O David Guetta agora era um nome popular na sua região, tocando em vários clubes e organizando as próprias festas. Logo, ele começou a aprender produção musical, sem a pretensão de ser um produtor musical de fato, mas sim de criar músicas que ele pudesse tocar nas pistas. Assim surgiram suas primeiras colaborações, como a faixa Nation Rap, com o rapper francês Sidney Dutil, original sur toutes les nations, africains, américains, algériens et marocains, martiniquais, guadeloupéens, provinciaux et parisiens, 15, 20 et anciens, noir, blanc, jaune, rouge, vert. Um hip hop old school que o David Guetta produziu lá nos anos 90 e mais tarde, em 1994, a faixa Up Your Way. Mas foi em 2001 que ele lançou a faixa tida como seu primeiro lançamento. Nesse ano ele fundou a Gun Productions com seu amigo Joaquim Garraud, com quem ele lançou a música Just a Little More Love, que no ano seguinte deu origem a um álbum de mesmo nome. A música foi seguida de outros lançamentos icônicos como Love Don't Let Me Go e também People Come, People Go, que também compuseram um álbum. Na medida em que começou a ganhar destaque por seus lançamentos, o Guetta também passou a ser criticado. Em suas músicas, o
artista juntava diferentes estilos, unindo house music com vocais de pop, o que descaracterizava da tradicional house music norte-americana. Apesar disso, a cada novo lançamento, David Guetta pendia mais pro pop, e também fazia cada vez mais sucesso com as suas músicas. 1995. David Guetta chega a Ibiza. Em 1995, David Guetta chegou em Ibiza, sem imaginar que o paraíso da música eletrônica ia mudar para sempre a sua carreira. Nessa época, com 30 anos de idade, ele ficou chocado, se deparando com uma realidade totalmente nova que o maravilhou. Ibiza era para ele um reduto de liberdade, mesma representatividade que a música eletrônica tinha na sua vida. No ano seguinte, o Guetta tocou no clube Bataclan, chamando a atenção de ninguém menos que Pepe Rosselló, o dono do Space Ibiza, um clube que fez história na ilha. O Rosselló foi até ele e disse: "Eu amei sua música, você devia vir tocar no Space." O Guetta se impressionou, afinal, apesar de ter destaque em Paris, em Ibiza ele ainda era um completo desconhecido. Mas é claro que ele aceitou o convite de prontidão. No entanto, sua estreia no Space foi marcada por um open air num dia chuvoso, com a pista vazia, onde a polícia ainda dispersava quem tava lá. Foi decepcionante ao ponto do Guetta ir para casa chorando, mas o Pepe fez questão que o artista voltasse ao clube. A sua segunda apresentação no Space foi completamente diferente, com clima bom e a pista cheia, tomada por euforia. O francês teve a oportunidade de mostrar todo o seu talento, e a gente tem a sorte de ter um registro desse momento de quase 30 anos atrás. Dá uma olhada. Conducting a troubleshoot test of the entire system. Somehow all the volumes in progress and unidentified frequency has been existing in the system for some time. A wrong interview has been made to brainwash to comprehend. This frequency is and has become a threat to our society as we know. 2003. Fuck Me, I'm Famous. Desde então, a lenda tocou por clubes como Pacha, Amnésia, Privilege e logo passou a organizar suas próprias festas na ilha, com a sua ex-esposa, a manager de clube Sketch Low. Nessa época, o Guetta passava boa parte de seus dias promovendo esses shows por Ibiza. Durante o dia, ele dedicava seu tempo em colar posters dos seus shows pela cidade, e durante a noite, a entregar panfletos de divulgação em estacionamentos de clubes concorrentes. É aquilo, quem vê close não vem cola. Assim surgiu em 2003 a festa Fuck Me, I'm Famous, que se tornou uma febre. Assim como no início da sua carreira, mais uma vez o David Guetta demonstrou sua habilidade em atrair público e organizar eventos. A festa circulou pela ilha, recebeu nomes como Tiesto, Carl Cox, e logo resultou em uma série de compilações musicais de mesmo nome. O mais interessante é que Fuck Me, I'm Famous surgiu de maneira irônica. Até então, o Guetta não era famoso, e ele não se imaginava sendo um. Ao lado da sua esposa, ele administrou um clube em Paris chamado Le Bandouche, nos anos 90, que recebia shows de diversas celebridades como Madonna, David Bowie e Prince. E o nome do show surgiu como uma sátira ao estilo de vida dessas pessoas, com os quais o David Guetta não se identificava, mas que gostava de reparar. O mais engraçado é que quando suas últimas edições ocorreram, o David Guetta era famoso, dando sentido literal ao nome da festa. 2009. O reinado de David Guetta. Então a gente viu que ao longo dos anos 2000, o David Guetta se consolidou de maneira impressionante. A cada novo lançamento, mais holofotes se viravam pro artista, que atingiu o topo das paradas com vários hits. O lançamento de álbuns como Pop Life, em 2007, que conta com participação do Sebastian Ingrosso e do Steve Angelo, inclusive, cada vez mais o David Guetta começou a se aproximar da estética do Electro House. Tudo isso culminou no ano de ouro da sua carreira, 2009, quando o Guetta passou a ser, em definitivo, uma estrela. O ano foi marcado pelo lançamento do álbum One Love, que conta com alguns dos seus maiores hits, como a música When Love Takes Over, considerada pela Billboard como a colaboração de dance pop número 1 de todos os tempos, Sexy Beat com Akon e Memories com Kid Cudi. Além disso, o francês produziu um dos maiores hits do ano, a música I Got a Feeling, do Black Eyed Peas, 2011. Titanium e o Big Room. 10 anos após o seu primeiro lançamento e mais de 20 desde que começara a se consolidar nas pistas, o David Guetta surpreendeu com a sua maior obra até então. Titanium, com vocais da Cia e coprodução do Afrojack, continua até hoje sendo uma das músicas mais importantes do pop e da EDM, e ajudou a instaurar mais uma das etapas na carreira do David Guetta, no Progressive Big Room. A faixa marcou uma geração e demonstrou a tremenda versatilidade do artista.
Outros lançamentos com artistas como Bebe Rexha, Nicki Minaj, Justin Bieber e Rihanna sucederam Titanium e continuam sendo um sucesso até hoje. Future Rave e a versatilidade do ícone. Ao longo dos anos, o David Guetta mostrou que um dos seus maiores diferenciais é a sua versatilidade. Ele se aventurou pelo pop, se destacou no Electro House e se consagrou no Progressive, com faixas como Bad, Hey Mama e Play Hard. E em 2018 ele decidiu retornar suas raízes através de um projeto de house music intitulado Jack Back, mesmo nome do seu selo, subsidiado pela Spinning Records, no qual ele tem a oportunidade de explorar o estilo que o fez se apaixonar por música eletrônica. O projeto de house foi muito bem sucedido, somando centenas de milhões de plays nas plataformas digitais, contando com lançamentos por gravadoras como a Defected, e também conta com diversas colaborações, incluindo com os brasileiros Fancy Inc. E 4 anos após isso, em 2022, o David Guetta decidiu criar sua própria identidade musical, ao lado do Morten, intitulada Future Rave, que resultou também em um selo. O estilo é intimista, mais agressivo, trazendo referências de trance, melodic techno, dentre outras sonoridades. Hoje, o Guetta lança músicas nos mais variados estilos e continua emplacando hits, como o exemplo de Blue, música com Bebe Rexha que já ultrapassa 1 bilhão de plays. O jovem francês que estava disposto a se entregar para as pistas para se tornar um DJ de respeito é hoje considerado por muitos como o maior deles. A história dele não aconteceu do dia pra noite, e agora você sabe como tudo aconteceu. Agora, você sabe o porquê David Guetta não é quem você esperava.